E eu queria falar sobre esse tema com os irmãos. Não temas. Eu vou pedir para vocês abrirem lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14, do verso 22 ao verso de número 30. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho Mateus, capítulo 22, capítulo 14, verso 22 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar? Ó Pai bendito, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, e um Deus de poder, Senhor. Sobre o teu poder estão todas as coisas que criaste, Senhor. Nós estamos na tua presença como criaturas para te adorar, e que nesta passagem, ó Deus, que nos faz refletir um pouco sobre este mal que tem atingido o nosso século, o nosso milênio, o medo, possamos tirar algumas lições para a nossa vida, vencer os medos que tomam conta de nós, Senhor, por diferentes razões, de diferentes maneiras, que se manifestam, Senhor, de modos diferentes na vida de cada um de nós, como ocorreu com os discípulos, como ocorreu com todos aqueles que te seguiram no passado. O Senhor falou o coração deles, fortaleceu, animou, Senhor, nos momentos mais difíceis. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. E abençoa-nos nessa palavra, essa noite, é que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Existe uma diferença enorme entre o medo, tá? O medo e a fobia. É questão de terminologia, tá? O medo. O medo é uma coisa importante na nossa vida. Porque o medo, muitas vezes, é ele que nos impede de fazer determinadas coisas para nos proteger mesmo, sabe? Então, por exemplo, você tem medo de pegar um carro em alta velocidade a 250 por hora, com a sua família dentro, num dia de chuva, de madrugada, numa pista boa aqui. Você tem medo, dá medo. O carro passou de 150, 180, depende do carro, começa a tremer, tudo vai desmontar o carro, dá medo. Você já esteve no avião? E de repente o avião, você está assim, viajando no avião, aí ele passa por uma turbulência, a sensação que tem é assim, ele faz assim, ele desce assim, dá um negócio assim na gente. Existe um medo que é sadio, que nos protege. O medo ele é importante na nossa vida porque ele mantém a nossa integridade. E quem não tem esse tipo de medo sadio, é uma pessoa considerada louca, insano. Outro dia eu vi na internet, não foi na internet, foi no jornal.
Existe um tal de um viaduto em São Paulo chamado Minhocão. Quem conhece aqui o Minhocão? Quem que já passou no Minhocão sabe o que é o Minhocão. Você imagina, tem uma parte que ele vai descendo de novo para a pessoa. O rapaz, um molecão, adolescente, num desses triciclos de criancinha, sabe, de plástico, descendo Minhocão com tudo, e os carros buzinando. O que é isso? É falta do medo, que é louco, entendeu? Agora, existe uma coisa chamada fobia, tá? Fobia. Aí é um medo não sadio, que ele impede a gente de viver. Aquele medo mantém a gente vivo. Esse outro medo, a fobia, que atinge a nossa vida, ele é um medo que não é sadio. Ele é terrível. Ele paralisa. Ele impede a gente de exercer as funções mais básicas na nossa vida. Então são fobias. Aí você tem uma série que eu estava estudando de claustrofobia. O que é esse daí? Por exemplo, medo de lugar fechado. Aí você tem medo de lugar aberto. Medo de lugar onde tem muitas pessoas. Então, esse tipo de medo de entrar em elevador, medo de altura, você tem aquele medo saudável de altura, né? Alguém já subiu num prédio assim muito alto, numa torre, num lugar assim, sei lá na Torre do Banespa, lá em São Paulo. Você sobe, você olha assim, nossa, vamos ver num prédio aí. Eu moro no 16º andar. Você dá aquela olhada, dá aquela vertigem, fala, dá aquele negócio. Eu falo, nossa, as pessoas pequenininhas andando lá. Tem um limite em que o medo, ele é sadio na nossa vida, ele mantém a nossa integridade, ele nos protege, é bom. É bom que os nossos filhos tenham um pouco de medo. Eu me lembro que, e é interessante como que o medo surge na nossa vida, né? Às vezes, eu me lembro que uma vez eu parei, o meu filho era bem menor, o Pedrinho, eu parei na oficina, do outro lado da rua, na oficina do meu pai, e eu deixei ele preso no cadeirão. Ele não saía do cadeirão, até eu não sabia que ele saía do cadeirão. E eu atravessei a rua, deixei ele lá, só fui entregar alguma coisa e já ia voltar. Nessa, eu não vi, ele tirou o cinto, eu não sabia que ele tirava o cinto, agora eu já sei. Ele tirou o cinto do cadeirão, desceu e foi atravessar a rua, mas sem nenhum medo. Ele não olhou nem para um lado, nem para o outro. De repente, vinha descendo um Fiat, desses, eu esqueci o nome. Era um desse tipo assim, mas com tudo assim, uns 70 por hora assim. Gente, quando ele viu aquilo, ele voou, ele não correu, ele voou, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre o ar. E voou no meu colo, ele tremia, o carro brecou, né? Uma marca assim. Então, aí a minha esposa está falando, eu não sabia disso. Pronto, estou enrolado. Eu acho que eu já contei, amor, já faz muito tempo isso. Mas muito tempo, amor. Depois a gente resolve esse caso. Faz muito tempo que aconteceu isso, né? Essas coisas a gente não... Não, foi o carro que precisa. Eu já contei para você, que eu estou dando mais detalhes, que impressiona para você. Eu não contei assim. Não, bem, um carro passou, ele correu, tudo bem. Para a esposa, você sabe quando a gente conta as coisas, a gente diminui, entende? Agora eu quero fazer para mostrar o medo. Gente, mas ele nunca mais atravessou a rua. Nunca mais atravessou a rua sem pegar na mão de alguém. Eu deixo ele às vezes na escola, não preciso nem falar, ele gruda na mão do Samuelzinho assim, ele vai andando junto. Ele tem que ter, graças a Deus, né? Piscina, medo. Criança que não tem medo de piscina, o que acontece? Morre, simplesmente. Não tem outra coisa para acontecer, entende? E ela tem que ter um pouquinho de medo. Eu lembro que uma vez nós estávamos nadando numa piscina, e ele estava segurando lá no negócio, meu filho pequeno, né? Eu vou poder contar essas histórias só mais 1 ou 2 anos, porque a hora que ele começar a entender, ele vai ficar louco. Do meu filho maior, não posso mais contar. Ele estava na piscina e com medo, segurava firme. Aí uma hora ele soltou, achou que, de repente, ele afundou. É a sensação mais horrível do mundo, você ver um filho afundar. E se eu estivesse fora da piscina, era melhor. Eu estava dentro da piscina, longe assim, um pouco longe. Você não sabe ser nada, você anda, ele afundou. Aí ele levantou, respirou, afundou de novo. E você chegando. Gente, agora, posso ficar tranquilo. Ele vê piscina, ele não é besta, entende? O medo protege a gente. E teriam milhões de outras histórias. Eu sei que todos os pais aqui têm história para contar, né, de coisas que aconteceram. Que esse medo que protege. Agora existe a fobia. Aí é um problema sério. Ela trava. Ela prejudica a nossa vida. Fobia não.
Eu, quando era mais jovem, eu era conhecido por ser uma criança sem medo. Era um problema sério, um problema grave. Eu não morri porque Deus foi misericordioso. E eu não adquiria medo. Eu fazia loucuras. Eu entrei na adolescência sem medo, eu entrei na juventude sem medo. E foi por Deus. Eu passei a ter medo quando comecei a ter consciência das coisas de Deus na minha vida. Eu não tinha medo. E é perigoso uma pessoa sem medo. É uma pessoa perigosa. Você andar com uma pessoa que não tem medo de carro é perigoso. Ele faz loucura. Ele faz coisa louca. É um louco. Agora existe a fobia. O que a Bíblia fala sobre medo e fobia, a diferença é enorme. Só que às vezes é uma confusão de terminologia. Não tenha medo. Existe um medo saudável. Todos temos que. Quando a Bíblia fala não tenha medo nesse contexto, com certeza é um tipo de medo que nos prejudica. É uma fobia. Aí não. Aí é uma coisa séria. E nós estamos vendo uma época em que as pessoas estão com medo. Medo de sair de casa, medo de andar na rua, medo de enfrentar a vida. E olha, gente, a gente pensa que somos, vamos dizer assim, inatingíveis. Isso só acontece com os outros. Até que um dia vai acontecer com você. Você sabe que o estresse, ele desgasta a gente de uma tal maneira que você começa a ter fobias. Eu já experimentei isso, vezes e outras. E eu sempre fui um cara que não tinha medo de nada. Nem um medo sadio, nem um medo não sadio, meio doido. Né? Eu sempre fui considerado doido. Fazia coisa assim anormal, que eu não posso nem contar aqui para vocês, entende? Não posso contar. E, gente, tem hora que a gente se abate. Existe aquela coisa que pega a gente não tem explicação. Não tem razão nenhuma para você estar com medo, e de repente nós estamos com medo. Uma fobia, um negócio. Não quer sair de casa. Das pessoas com medo de trabalhar, medo de enfrentar a vida. E por medo perdem tantas oportunidades. Né? Então, ele tem um lugar e tem a hora na nossa vida. Mas ele pode também nos prejudicar muito. Quando nós estamos enfrentando problemas sérios, vem o medo, naturalmente. Problema sério dentro da nossa família. Problema dentro de casa. Falta de emprego. Vem medo. Medo de passar fome, medo de passar necessidade, medo de não ter dinheiro para pagar as coisas. De tantas coisas podem acontecer. Quando um membro da nossa família passa por uma enfermidade, uma doença, isso a gente abala muito a gente. O medo toma conta. É claro que eu já trabalhei com outro aspecto do medo na semana passada. Existe alguma coisa que você tenha mais medo, tema mais do que a Deus? Ela pode se tornar um ídolo. E essas coisas estão muito associadas. Mas eu quero abordar aquilo que você está vivendo no dia a dia, aquilo que bate em você, dá aquele medão, começa a atrapalhar, você não enfrenta mais a vida, você se sente fraco. É nisso aí que o texto nos mostra que Jesus vem para tirar esse medo da nossa vida. Então, vamos ver o que estava acontecendo aqui. É muito interessante o texto. Esses discípulos passaram por uma experiência que encheu eles de medo, um medo paralisante, um medo que impediu eles de ir adiante, um medo aterrorizante. Eles chegaram a gritar de medo, foi alguma coisa assim anormal. Se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 13, só para a gente entender o que está acontecendo. No capítulo 13, vamos aqui no contexto do nosso texto, né? Para não usar o texto como pretexto. Contexto do nosso texto para não usar o texto como pretexto. Eu vou pedir para o pessoal da internet deixar, tem que deixar clicado lá para a gente poder mudar, senão não muda aqui. Pode ver que eles desclicaram aí. Isso. Olha lá. Vocês tiraram o mouse e aí ele não funciona mais. Isso, está certo. Pronto. Então, primeira coisa, tudo ocorre no ministério de Jesus em torno do Mar da Galileia. A experiência que Jesus tem é aqui na região do Mar da Galileia. O Mar da Galileia ali que ficava, Nazaré ficava ali na região, Mar da Galileia. Toda aquela região que tinha, eu vou falar um pouco desse lago daqui a pouco para vocês. Na verdade não é um mar, apesar de dizer que é mar aberto, não, é um lago, tá? Mas tão grande o lago que era chamado de Mar da Galileia. E no capítulo 13, Jesus estava em Nazaré, pregando para aqueles que viram ele crescer, para os seus vizinhos, que não aceitaram a sua palavra, nenhum profeta bem recebido na sua casa, foi rejeitado pelos seus. Tá? Aí ele sai dali,
Ele vai receber a notícia da morte de João Batista, ele se retira num barco para um lugar mais deserto, e as multidões o seguem. E aí Jesus faz a multiplicação dos pães. Logo em seguida você tem um registro da multiplicação dos pães. Multidões seguindo Jesus, ele lá dando atenção para todo mundo. No verso 20 diz que todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, no verso de 22, a gente lê assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vocês entenderam o que está acontecendo? Então os discípulos entraram no barco sem Jesus. Já estava tarde, todo mundo cansado. Jesus falou assim: olha, vão indo na frente. Entrem no barco vocês, que eu vou depois. E Jesus continuou lá, dando atenção para toda aquela multidão. Quando terminou, o que foi acontecer? Jesus, a Bíblia diz, subiu no monte para orar sozinho. Então, olha que coisa interessante. Jesus sobe no monte e fica lá até tarde, orando sozinho. No verso 23 diz assim: e caindo a tarde, lá estava ele só. E aí então entra o texto que nós acabamos de falar. E 3 coisas que eu queria falar para vocês sobre essa questão do medo. Jesus, depois que desce do monte, ele vai andando em direção ao barco. Então, primeira coisa, quando a tribulação vem, quando os problemas vêm, e Jesus não está no barco, geralmente é essa a sensação. Nós não vemos Jesus, nós não sentimos sua presença, nós não sentimos a sua proteção. A sensação é que nós estamos sós, e aí vem então o medo. No verso 24 diz assim: entrando no barco, vamos ler o 24, entrando no barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Até aqui. Gente, a primeira vez que a palavra medo surge nesse contexto de fobia, sabe aonde que é? Lá em Gênesis. Foi quando Adão e Eva romperam o relacionamento com Deus. O medo não existia, gente. Eles romperam o relacionamento com Deus. E eles então, em vez de se sentirem confortados, em vez de se sentirem seguros na presença de Deus, eles se esconderam entre as árvores, e quando Deus aparece, Deus pergunta para ele: aonde estás, Adão? E ele responde: olha, eu te ouvi no jardim e tive medo e me escondi. Desde então essa expressão passa a acompanhar os homens e mulheres aqui na terra. E essa palavra medo, ela vem aterrorizando cada vez mais as pessoas, impedindo elas de viverem. Era uma tribulação, o problema que eles estavam vivendo era grave. Nós não queremos diminuir o problema das pessoas, isso é uma coisa que eu não costumo fazer. Porque às vezes a gente pergunta assim: por que as crianças têm medo? As crianças têm medo, às vezes, fobia, nesse caso, de coisas mais absurdas. A criança pode ter medo de um quarto escuro. O que tem um quarto escuro? Não tem nada. É um medo irrelevante. Mas não subestime o medo das pessoas. Para ela aquilo é grande. Você tem que trabalhar reconhecendo o medo das pessoas. Às vezes uma pessoa que tem a fobia de alguma coisa, de elevador. Eu tinha amigos meus que tinham medo de elevador. A gente tirava sarro. Quando a gente é moleque é ruim. A gente é ruim, né? A gente tirava sarro. Vai de escada. A gente subia. Ele não subia, tinha medo de elevador. Tinha medo de altura. Com as pessoas que viajam 3.000 quilômetros de carro porque tem medo de pegar um avião. Tem dinheiro para pagar a passagem, mas não vai porque tem medo. É uma fobia, impede a pessoa de viver. Nós temos que respeitar as pessoas e não subestimar o medo das pessoas. Porque para ela, aquilo é importante. O que estava acontecendo? A Bíblia diz que ele estava a muitos estádios da terra. No Evangelho de João, ele chega a falar 25 a 30 estádios. Um estádio tem 180 metros. Eles estavam cerca de 4 a 5 quilômetros da terra. O Mar da Galileia, gente, que era um lago enorme, ele tinha de 8 a 9 quilômetros. Eles estavam aonde? No meio. Gente, se o barco vira lá, numa tempestade, é longe. Eles estavam exatamente no ponto mais crítico. Então a situação era crítica. As pessoas têm medo de coisas que são reais. A situação era crítica. E acontecia uma coisa interessante nesse Mar da Galileia. Ele ficava entre cadeias de montanhas. Numa região depressiva. De depressão, né? Vamos falar assim, de depressão. E o que acontecia? Essas regiões montanhosas, no topo dessas montanhas, você tinha geleiras. E tem o que ali? O ar frio. Esse ar frio desce pelas montanhas
do nada. Eu já vi testemunho de gente que foi na Galileia e andou de barco no mar da Galileia, e é comum. Está aquela bonança, que é um espelho à água. De repente, o vento começa a balançar do nada. É esse vento que desce das montanhas e se une com o ar. Porque vento é o ar em movimento, gente. Então aí o ar gelado desce, e aí o ar quente sobe, e aquela turbulência, e de repente começa a formar ondas. E balança mesmo um negócio que o barco afunda ali. De vez em quando afunda o barco, de repente. É um fenômeno que não é comum. Não é comum. Porque quando o pescador vai pescar, ele olha o mar, ele vê, não, vem vindo, olha, ele sabe, ele sente, mas ali não tem como olhar. É do nada. O dia pode estar claro, não tem uma nuvem, não tem uma folha balançando, está tudo tranquilo. De repente, vira um negócio. Parece a nossa vida, não é assim a nossa vida? Estava tudo tão tranquilo. De repente toca um telefone. Pronto. Vem uma notícia. Aquilo enche a gente de medo. Confusão na nossa cabeça. Notícia ruim. Problemas reais que atingem a gente. Às vezes não são reais. E nós nos enchemos de medo. É isso que vem tomando as pessoas há tanto tempo. E tomados de medo. Esse que é o problema. É quando o medo, ele vai crescendo e é uma coisa terrível. Gente que nunca sentiu isso, não é normal. E a gente não tem controle sobre ele. Ele começa a ter um controle sobre a gente. E nós somos tomados pelo medo. Aí acabou. Estamos rendidos, gente. Quando isso acontece na nossa vida, as coisas começam a desandar. A gente perde o ritmo. A gente não consegue produzir. É horrível. Eu quando sinto isso, é horrível. É a pior coisa que tem. Uma semana passa e a gente não produz nada. A gente perde a coragem de enfrentar as coisas. E os discípulos estavam, então, aterrorizados. E aqui, gente, é interessante. Tudo bem, a tempestade era forte. A Bíblia diz que os ventos eram contrários. Como ocorre na nossa vida, ventos contrários. Mas se você pensar bem sobre o que, qual a maior causa do medo desses homens, que eram experientes em alto mar, não era nem o problema da tempestade. A Bíblia diz que quando eles viram andando sobre as águas, eles ficaram aterrados. No meio daquela tempestade, veio um vulto vindo. A última pessoa que eles pensaram é que fosse Jesus. Deve ser alguma coisa. Porque eles já estavam tão impressionados de coisas que eles estavam vendo. Sinais acontecendo, espíritos, demônios serem expulsos, né? Lançados nos porcos, os porcos. Eles estavam vendo coisas impressionantes. Então, de repente, no meio da tempestade, vem um negócio estranho andando, um vulto andando, e fala, é o bicho, alguma coisa errada está vindo aí, né? E eles começaram a gritar naquele barco, e não sabiam o que fazer. E no meio da tempestade, o barco não ia nem para frente, nem para trás, e aquele vulto vindo. De repente, quando Jesus se aproxima deles, e aí que você vê algo maravilhoso acontece na nossa vida. Quando nós estamos enfrentando tribulações, não estamos entendendo o que é que está acontecendo, essa é a coisa mais difícil, porque o problema maior deles aqui é não compreender o que estava acontecendo. No meio da tempestade, quem vinha até eles era Jesus. Aquilo tudo tinha um propósito. E aí, logo em seguida, você vai ver como que Jesus vai colocar coragem no coração desses discípulos, quando diz o texto no verso 27. Mas Jesus imediatamente, não deu tempo, rapidamente, quando ele percebeu, eles não estão entendendo nada, disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Deixa eu falar uma coisa para você, a palavra mais repetida na Bíblia, sabe qual é? Não tema. Acredito, é a palavra mais repetida na Bíblia. Por quê? Porque provavelmente é o sentimento que mais brota no coração do homem. O medo. E a palavra mais repetida na Bíblia, uma das que mais se repete, não tema. Crê somente. Jesus vai repetir isso várias e várias vezes. Todo momento de mudança gera medo. Todo momento de coisas novas acontecendo, de grandes desafios que vêm pela frente, de situações inesperadas, gera o medo. Quando Josué estava para entrar e tomar a terra e liderar, não tema, foi a palavra que foi dita para ele, tenha coragem, foi dito para ele. Você tem momentos maravilhosos. O texto que nós lemos aqui em Isaías 41, foi uma palavra para o povo de Israel, com um momento de muito
medo, de muita insegurança, de muita angústia. Mas tu, ó Israel, servo meu, Jacó, a quem eu elegi, descendente de Abraão, meu amigo, ele está dando razões para não ter medo. Eu te escolhi, você é filho de Abraão, você é meu amigo, eu te tomei lá das extremidades da terra, eu te chamei de todos os cantos, a quem eu disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Aí depois vem, não temas. Nós temos razões para não temer, mas tememos. Esse que é o problema. Mas nós temos que ler e reler e lembrar disso. Lá em Isaías ele conta, não temas, porque Deus dá uma razão para a gente não temer. Eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E por fim, o verso 13 que nós repetimos juntos. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Logo os discípulos ouviram, não temas, de Jesus. O que foi que aconteceu quando eles ouviram, não temas, de Jesus? Na hora, Pedro, que era o mais atirado, não, então se é Jesus, então eu tenho que ir. E aí, no verso 28 diz assim, respondendo Pedro, disse, se és tu, tá? Esse se és tu, é assim, já que és tu, Jesus, então, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele foi. Aí que a gente vê, né, como que são as coisas. Nós recebemos o chamado de Deus. Deus nos chamou para algum projeto, para alguma coisa especial. Deus tem um plano na sua vida. Você não está aqui nesse mundo por acaso. Deus tem um propósito. Você começou a caminhada. Você começou a andar. Pedro pisou na água e a Bíblia diz que ele andou sobre a água. Porém, o que foi que aconteceu, gente? Esse texto é tão clássico e tão conhecido. Quando ele tirou os olhos de Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a reparar, porém, na força do vento. E a Bíblia diz que ele voltou a ter o quê? Medo. Ou, sem coisinha, volta de novo. Né? Parece que vai e volta de novo. Mas nessa hora, a gente tem que fazer a coisa certa. A Bíblia diz que quando ele começou a submergir, ele gritou, salva-me, Senhor. E aí, Jesus então, mais uma vez, ele toma a iniciativa, vai até Pedro, ele, diz o texto sagrado, estende a mão e toma Pedro. É importante lembrar disso, gente. E quando ele toma Pedro, ele levanta Pedro e leva então Pedro até o barco. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tanto esse texto, como aquele texto que eu acabei de ler para vocês, me faz lembrar de uma coisa maravilhosa que eu falei no início do culto aqui. Naquelas horas que o medo toma conta da gente, a gente não tem que fazer outra coisa, gente. A gente tem que clamar. O meio de nós enfrentarmos os nossos medos é com oração. É com oração. O texto sagrado diz que ele clamou, ajuda-me, Senhor. E você vai ver muitos e muitos textos na Bíblia dizendo isso. No Salmo de número 18, o salmista diz assim, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio. Olha como ele repete, o meu escudo, a minha força, o meu baluarte. Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado e serei salvo. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Gente, quando nós somos tomados pelo medo, até um limite é bom a gente não ter medo, mas quando o medo toma conta da gente, não tem outra coisa para nós fazermos, senão clamarmos. Senhor, salva-me. E o salmista diz, eu gritei por socorro. O medo ele tem esse ponto positivo. Ele nos paralisa, ele tira as nossas forças. Mas espera aí, as de Deus não. Então, eu vou caminhar agora, não nas minhas forças, não na minha capacidade. Eu vou caminhar nas forças de Deus, na capacidade de Deus. É aquilo que Paulo, quando ele estava vivendo uma angústia, uma tribulação, ele clamou ao Senhor, e na sua fraqueza, ele falou assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta.
E aí ele diz então que ele aprendeu, nessas horas de fraqueza, é que ele sente a força de Deus na vida dele. Então, se você está experimentando momentos de medo, nós vamos experimentar em momentos diferentes da nossa vida. É maravilhoso. A gente começa a orar, e clamar, e pedir. E a gente experimenta as mãos de Deus vindo até nós. E acontece uma coisa extraordinária. Nós não temos nem força para segurar. Porque existe uma ideia por aí que somos nós que seguramos na mão. Segura na mão de Deus, não diz assim? Mas a Bíblia fala, não, segura não. Sou eu que seguro na tua mão. A diferença é essa. Porque se dependesse de eu segurar na mão de Deus, é ter medo do quê? De uma hora minha mão escapar, ué. Medo a gente vai ter para tudo. Mas a nossa confiança é que Deus estende a sua mão. E ele segurou na mão de Pedro, e foi exatamente isso que o texto lá no final disse em Isaías. Eu acho lindo esse momento, porque Deus diz assim, ó, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e digo, não temas. É diferente de você falar para o seu filho, segura na minha mão. É uma coisa. Agora você pegar na mão do seu filho e falar, agora eu vou te levar. É isso, gente. É quando o medo vai embora, porque Deus está presente. Ele se aproxima. A tribulação com Jesus é diferente da tribulação sem Jesus. Eu não tenho dúvida, gente. Tá? O medo é gerado por momentos de falta de fé na nossa vida. Eu não tenho dúvida nenhuma, não. Já tive muito e vou ter muita falta de fé na minha vida. E ela vem o medo. Por isso que Jesus, quando toma e segura, ele diz assim, homens de pequena fé. O medo é a falta de fé. A fé é o que é, gente? Fé não é figuinha. Fé é confiança que Deus está no controle. Aí que é o ponto interessante. Que é Ele que segura na nossa mão. Nos meus momentos de medo, é o momento que eu perdi aquela confiança. Alguma coisa, em algum momento, a gente não sabe em que momento que a gente deixa de confiar. A Bíblia diz que ele deixou de olhar para Jesus. E a força do vento parecia ser maior do que a força de Jesus para segurá-lo. E ele começou a afundar. Se você tem experimentado o medo na sua vida, pode ver. Você não está conseguindo confiar em Jesus. Eu não estou dizendo que isso é mérito teu, não. Clama. Clama. Porque ao segurar nas tuas mãos, a sua fé, a sua confiança é renovada. Sou eu que seguro na tua mão e te digo, não temas. Palavra mais repetida na Bíblia. E são inúmeros textos que nos convidam a invocar nessa hora. O Salmo 50, ele diz assim, oferece a Deus sacrifício de ações de graça, cumpre os teus votos, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Deus fala isso. Me invoca que eu vou te livrar. Ele quer isso. O Salmo 91 diz assim, porque a mim se apegou com amor, quem se apega com Deus, olha, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A Bíblia diz que Deus é nosso socorro, fortaleza, socorro presente aonde? Na tribulação, gente. É difícil. Né? Eles estavam no meio do mar da Galileia. Não estavam entendendo quem era. Depois que entenderam a força do vento, começou a naufragar, clamou, Jesus tomou pela mão e levantou. E por último, gente, o que acontece? Primeiro, eles tiveram a tribulação sem Jesus. A confiança diminuiu. Há momentos que a gente está fraco. Vem o medo, vem a segurança. Aí nós voltamos nossos olhos para Deus, começamos a caminhar e de repente a gente está de novo, nem percebe, o medo volta de novo. É que nós estamos deixando de olhar para Ele, para entender que Ele tem um propósito, tem um plano, porque que vem a segunda parte, a tribulação com Jesus, então vem a coragem. Mas às vezes escapa da nossa mão essa coragem. Respondeu Pedro, disse, ele entra e começa a caminhar no mar, afunda, Jesus levanta. E por fim, gente, eu digo isso, que quando a gente compreende que a tribulação está nas mãos de Jesus, aí é um outro nível. Aí é paz.
Aí eu não estou falando nem de medo e coragem, gente. É uma coisa que está acima do medo e da coragem. É paz. Sabe? Há momentos na nossa vida, eu vou falar para você, eu não sei se eu tive coragem, eu não sei se eu tive medo, eu tinha simplesmente paz. Porque Deus estava no controle. Sabe? Porque essa ênfase muito grande, tenha coragem, você quer, parece que é um homem, né? Um é mais corajoso, outro é menos. Mas filho, eu acho que a solução para esse negócio aqui é quando a gente confia. Olha o que vai acontecer. Quando Jesus ele entra no barco com Pedro, quando ele sobe no barco, cessa o vento. Aí, gente, eu vou falar para vocês. Aí eles param. Espera aí, o que está acontecendo? Percebe? Eles começaram a ver em Jesus alguém que está acima do mar, do vento, das ondas. É quando ele fala assim, bonança. Depois da tribulação vem bonança. Cessou o vento. E eles no barco adoraram. Eles não falaram nada. Eles primeiro adoraram, porque não tinha outra coisa para fazer. Nós estamos diante do Senhor dos céus e da terra. Está no controle de tudo, toda a criação está nas mãos dele. E disseram assim, é filho de Deus. Verdadeiramente. Eu acho lindo que lá em Mateus 8, o texto vai registrar uma outra tempestade, em que Jesus dorme no barco. Você lembra dessa tempestade? Jesus dorme no barco, e os discípulos vão afundar o barco, não sei o quê. Eles acordam, Jesus, o senhor não está vendo? Né? Eles dizem assim, ó, salva-nos, Senhor, porque nós vamos morrer. O senhor não se incomoda que nós vamos morrer? Quando Jesus levanta, ele vai problemar a fé de novo, gente. Ele vai dizer assim, homens tímidos e de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Você já pensou alguém falar para o vento, cala-te? E o vento... Aquilo encheu os discípulos de um negócio assim, que não tem explicação. Não era nem coragem que veio, porque o medo que foi, porque é uma coisa que vai além. A Bíblia diz que naquele momento, eles se maravilharam e disseram assim, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, eu acho, as minhas experiências de medo, não foram muitas, mas parece que está crescendo, sabe? A gente vai ficando mais velho, assim, né? A gente vai tendo mais medo das coisas, a gente vai ficando muito prudente, você entendeu? Vai perdendo aquela ousadia, eu gostava daquela ousadia, apesar que às vezes eu fazia loucura, mas vai perdendo, vai dando medo. Mas quando a gente vai sentindo medo, a gente clama a Deus, e a gente coloca na presença de Deus aquilo, e quando Ele intervém, e a gente descobre, peraí, Ele é o Senhor desse meu problema. Ele é o Senhor. Ele é que fez cessar aquela tempestade. A gente começa a ver além. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Tudo está nas mãos de Deus. Apesar de hoje até algumas linhas quererem dizer que nem tudo está nos planos, nos propósitos de Deus. Tem gente dizendo isso. Gente, isso destrói a base da nossa fé. A minha fé está baseada no seguinte, eu creio num Deus que está no controle de tudo. Eu creio que tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Quer seja o bem, quer seja o mal, que Deus permite sobrevir para cada um de nós, tem um propósito. Quando nós entendemos isso, só quando nós entendemos isso, é que nós vamos entender quem é Deus. E nós não vamos ter muita coisa para falar, não. Nós vamos fazer como os discípulos, nós vamos nos inclinar em adoração. Nós vamos nos render. E como eles disseram, que eu achei, ele falou assim, ó, verdadeiramente. Então parece que a fé, a confiança, descansa. Filho, ele está no controle da tua vida. Daqueles problemas na sua vida que você não vê mais solução. Que você não vê perspectiva. Todo mundo diz, acabou, não tem mais chance, já era. Mas espera. A paz, a bonança vem quando eu compreendo e passo a crer em quem realmente é Jesus. A bonança vem, o mar fica calmo. Parece que da mesma maneira que o mar fica calmo, aquela turbulência no coração também se acalma. Jesus várias vezes ele trabalha assim no coração, ele diz, não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, crê também em mim. O que ele está dizendo? Não temas, crê somente. É fé. Crer é confiar, é entregar, é descansar. É simplesmente a coisa mais difícil do mundo. Só isso, tá entendendo? E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Só que enquanto a gente estiver naquela luta de medo e de coragem, de medo e de coragem, de medo e de coragem, nós ainda não olhamos um pouquinho mais além do negócio. Peraí. Mais do que o meu medo é a minha coragem. Tem um Deus que está no controle de tudo. Ele é Senhor dos céus e da terra. Quem é esse? Que até o vento do mar obedece Ele. Não tem uma criatura, um ser, não tem nada no universo que esteja fora do controle de Deus. A soberania de Deus, gente, é o que mais dá paz no nosso coração. E a gente descansa. Se você tem experimentado tribulação, angústia, momentos em que você não sabe o que está acontecendo, por que isso está acontecendo na sua vida, por que Deus está permitindo isso, é momento da gente descansar, gente. Não andeis ansiosos, diz a Bíblia, de coisa alguma. Seja conhecido diante de Deus a oração, é o caminho. E o que acontece? A Bíblia fala, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz. Quando nós buscamos e experimentamos, Jesus diz, a minha paz eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Ele diz determinadas coisas para o discípulo e ele conclui dizendo assim, eu tenho vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. Mas no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, eu me lembro que Paulo, eu acho difícil você ver no Novo Testamento alguém que tenha passado por mais tribulação que o apóstolo Paulo. Existe alguém mais consagrado, mais focado nas vontades de Deus, dedicado em fazer a vontade de Deus? Esse homem foi chicoteado, foi pedrejado, passou por naufrágio. Parece que tudo dava errado na vida dele, gente. Nada parece que acontecia do jeito que a gente não tem que ser assim. De repente, ele escreve uma carta, lá em Filipenses capítulo 1, e ele parece que precisa, ele se convenceu, demorou um pouco, mas ele se convenceu disso, depois ele precisa convencer os seus discípulos agora, as igrejas, e ele escreve uma carta lá para Filipenses capítulo 1, verso 12, e essa palavra é muito linda, porque ele diz assim, gente, eu preciso cientificar-vos, ele quer dar ciência às pessoas, de que as coisas que me aconteceram, que foram muitas coisas. E a turma fala, gente, se isso está acontecendo com ele, vai ser com a gente. Ele que é o apóstolo São Paulo. Eu preciso, diz o texto, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Contribuído. De maneira que as minhas cadeias, em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, ele fala, estimulados no Senhor, por causa das minhas algemas, ou seja, as tribulações que ele estava passando, estava estimulando as pessoas. E ele conclui falando, a falarem ousadamente, ele diz aqui, com ousadia falar, com mais desassombro, a palavra de Deus. Então ele precisa escrever uma carta para cientificar, olha, eu quero que vocês tomem ciência, gente. O que está acontecendo na minha vida está cooperando para o bem. É por isso que ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 8. Tudo coopera para o nosso bem. Deus tem um propósito, gente. Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo. Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei qual o propósito que Deus tem. O fim que Ele vai dar para o problema que você está enfrentando. Mas Ele tem um propósito. Você vai confiar. Você vai entregar em oração. Você vai invocar e dizer que você está sendo tomado pelo medo. Deus vai te dar coragem. Mas enquanto você não tomar ciência de quem realmente está no controle da tua vida, de que não é você que controla nada, mas que Deus que controla tudo, você nunca terá paz. E eu quero concluir com você. Não temas, a expressão mais repetida na Bíblia. E ela geralmente é acompanhada pela segunda parte. Crê somente. Não temas. O medo tomou conta do coração do homem desde lá do início. Vem caminhando com a gente durante toda a história da humanidade.
Gente, você viu, acabou de ver um momento aqui em que eles tiveram medo, aí tiveram coragem, aí entrou no mar e teve medo de novo, aí Jesus pegou na mão. A nossa vida é assim. Você está hoje forte, firme. Pode ser que amanhã seja o contrário. Nós temos que buscar uns nos outros se fortalecer. Você sabe que a comunidade nos fortalece. Quando a gente sabe que a igreja toda está orando pela gente, quando a gente recebe uma ligação, fala, olha gente, eu fiquei sabendo o que aconteceu na sua vida. Você precisa de pessoas que te fortaleçam. Pessoas que vão lá orar por você. Pessoas que vão te abraçar naquela hora que você se sente só. Precisa de um abraço. É aqui, na comunidade. Não só aqui, dentro da nossa casa também. Precisa haver um ambiente de confiança, de segurança. Gente, vocês sabem aqui que não tem nada que destrói mais a vida de criança do que um ambiente de insegurança no lar. Eles têm medo de enfrentar a vida. Pode ver. Nós temos que criar um ambiente de segurança. Um fortalecer o outro. Você tem que perguntar hoje para você, quem é a pessoa, humanamente falando, que Deus mais usa para te fortalecer, para te dar ânimo? Quem é? Você tem que ter isso muito claro na sua mente. A pessoa que você vai recorrer naquela hora que você não sabe com quem falar. Às vezes um filho vai dizer, não, é o meu pai, ou a minha mãe. O marido vai dizer, não, é minha esposa, ou o meu marido. Porque eu vou dizer uma coisa, gente. Se a pessoa que mais próxima de você não está sendo um instrumento de Deus para te dar força, não vai ser fácil, não. Você lembra de Jó? Não precisa falar nada, né, gente? Perdeu tudo. Ele ficou só com o quê? Com a esposa. Deu uma força tremenda para ele, né? O cara estava lá, lascado, afundado, raspando as feridas com telha. Tinha acabado de perder os filhos. Tinha perdido todos os seus bens. A mulher olha para ele e fala assim, ó, você ainda crê em Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Acabou, mano. Que Deus nos dê a graça e coloque pessoas na nossa vida, naquelas horas mais difíceis. Por isso que eu ouvi outro dia aqui que a gente colocou para a igreja, de um pastor que falou assim, ó, eu li um livro, eu tirei uma lição desse livro. Cuida bem daquelas pessoas que vão chorar por ti no dia do teu enterro. Cuida dessas aí. Graças a Deus, gente. Eu sei que Deus tem colocado pessoas na sua vida. E se você é marido, e se você não tem cumprido esse papel na vida da sua esposa, pede perdão para Deus e resolve esse negócio logo. Se você é esposa, e se você não tem feito isso na vida do seu marido, faça logo. Se você é mãe ou pai e não tem dado essa segurança ao seu filho, faça logo. Porque é importante isso também. A gente sentir aquelas coisas, é muito bom. Você não sabe, tem vezes que eu estou tão fraco. Minha esposa é testemunha aqui. Eu não estou com vontade de ir na igreja pregar. Eu falo, eu não estou com vontade. Aí eu queria ficar aqui. Tem uns negócios que acontecem na vida de pastor que ninguém entende isso aí, entendeu? Mas aí ela me dá um abraço. Sabe, a gente sente um calor, parece que passa assim. Aí eu encho o peito, agora eu vou. Com a bênção de Deus. E a gente vem. É preciso isso também. Humanamente, você precisa ter pessoas que te abracem e que te dão força para enfrentar a vida. E é claro que vai ter momentos, gente, que não vai ser abraço de marido, não vai ser abraço de pai, não vai ser abraço porque vai ter problema, que às vezes tão grande, que aí que a gente fala, nós vamos chorar junto agora. Porque a pessoa vai se abalar também. E a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram. Mas aí é quando Jesus vem. E a gente ora junto, fala, Senhor, eu não tenho força. Eu já tive caso de ajudar pessoas que eu não sabia o que falar. Você vai falar para uma mãe que perdeu um filho? Vai. Eu não tenho que falar. Um abraço resolve? Não resolve. Uma palavra de ano resolve? Não resolve. Você sente, chora junto, filho, e clama. E clama, entendeu? Já enterrei filho de gente. É só clamar, entendeu? Para que Deus faça aquilo que muitas vezes nós não podemos fazer. Mas aquilo que nós podemos, nós devemos fazer. Está no seu alcance. Às vezes você chegar na sua casa, olhar para o seu filho, o que está faltando?
é, sei lá, dar um abraço nele, dizer que você ama ele, que ele é uma pessoa muito importante, que Deus colocou na vida, e levantar a pessoa. Às vezes está precisando você pegar e falar isso para sua esposa. Tem muita esposa com depressão, que não tem mais força para viver. Falta um homem, rapaz. Abraçar a mulher, dizer que ama ela, que ela é filha de Deus, que Deus vai dar força para ela, que ela vai enfrentar a vida. Às vezes é o marido, gente. O homem também tem hora que balança o negócio, a mulher tem que ir lá dar um abraço no marido, dar um beijo nele, mas aquele beijo de 5 minutos, entendeu? Bem dado assim. Fala, estou aqui com você, entendeu? E fortalece. Isso é benção, gente. Você não tem mais marido, não tem esposa? O filho, a mãe, abraça, na família tem que ter essa força. A casa da gente tem que ser um lugar que a gente renova a nossa segurança, a nossa força. Clama a Deus e enfrenta a vida. E lembra disso, gente. Eu sou o teu Deus. E sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E eu creio que às vezes Deus fala isso para nós através de outras pessoas. Eu já ouvi isso de pessoas, parece que foi Deus que falou para mim. Mas o Espírito de Deus não está na outra pessoa? Deus está falando, gente. Deus quer usar a sua vida para falar isso para a pessoa que você ama. Você tem que ir lá abraçar ela, fortalecer ela. É maravilhoso. Eu estava pensando nesse tema, eu não estava bem hoje. Estava bem. Tem domingo que eu não quero vir pregar, gente. Vou falar para vocês, se um dia eu for pastor, que tem pastor auxiliar, mas vai ser assim, um domingo sim, um domingo não. Eu não estou bem. Eu falo, não vai sair nada, eu acho que vai ficar ruim, Deus não tá bom, Deus vai ficar aqui dormindo. Não estou legal. É tão bom, gente. A gente tem alguém que nos fortalece, que é apoio nessa hora. E a gente vem com a graça de Deus, e Deus faz e acontece. Eu quero que você pense na sua vida, quem é a pessoa que Deus está usando para te fortalecer, ou quem sabe quem é a pessoa que Deus quer te usar, tá? Quem sabe está faltando isso lá dentro da sua casa. Menos crítica, um pouquinho mais de elogio, menos briga, e um abraço, um beijo. Gente, resolve muito problema, e fortalece o coração. Não temas, a expressão mais repetida na Bíblia. Nos momentos de angústia e tribulação em nossa vida, nós precisamos ter Jesus no barco. E se você não tem força para orar, você tem que buscar alguém para orar com você. O temor se vai quando realmente Jesus entra no barco com a gente. A paz reina, gente. Às vezes não precisa ser lá fora não, às vezes é dentro da gente, turbulência, às vezes está aqui. O mar está calmo, mas a gente não está. Turbulência. A paz reina quando lembramos que as tribulações estão nas mãos de Jesus. Depois da tempestade vem a bonança. Vamos fechar os nossos olhos, gente. Vamos pensar nessas palavras. Pensa no seu coração. Se você tem tido angústia, se você não está em paz, se você tem experimentado situações assim de medo, se o medo está tomando você, eu quero que você entregue o seu medo para Jesus essa noite. E você saia daqui em paz. Porque Ele está no controle da sua vida. Ele que cuida da sua vida. Enquanto nós oramos, os irmãos virão à frente, nós vamos encerrar o nosso culto cantando a Deus. Porque cantar é adorar. Quando aqueles discípulos entenderam que era Jesus que estava no controle daquela tempestade, eles não fizeram outra coisa. Eles adoraram. Vamos orar. Ó Pai, nós somos humanos, Senhor. Estamos aqui falando, gritando, cantando. Mas o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. Tem vezes, ó Pai, que nós não queremos nem sair de casa, Senhor. Estamos cansados, ó Pai. Estressados. Esgotados, Senhor. Tem famílias enfrentando lutas, ó Pai, lá dentro de casa, Senhor. Tem gente, ó Deus, que está enfrentando luta no casamento, Senhor. Tem gente que está enfrentando luta, às vezes é com um filho, ó Pai. Tu sabes, Senhor, tem filhos que estão na rua, tem filhos que estão doentes, enfermos, atribulados, Senhor, atormentados, surtados, internados. Tem gente enfrentando, às vezes,
É o medo, é o pavor, Senhor, de situações de adversidade, ventos contrários, Senhor, na nossa vida. Às vezes, ó Pai querido, é lá no trabalho. Às vezes, Senhor, são desafios grandes que estão vindo aí à frente, Senhor. Precisamos da Tua graça na nossa vida. Porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Tu dizes, não temas, Senhor. Quem sabe é um desemprego, Senhor, que bateu na porta de uma família aqui, Senhor. Os negócios não vão bem. Está faltando recursos. Ó Deus, o Senhor é o dono de tudo, ó Pai. O mundo te pertence e todos que nele habitam, Senhor. Ajuda-nos a crer que o Senhor é Senhor dos céus e da terra. Como Jesus disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Dê-nos ânimo, Senhor. Dê-nos coragem. Tira o medo paralisante, a fobia. E ajuda-nos, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor.